Queiroz e eu fui desafiado pelo Daniel para lançar a palavra e bem, eu estou aqui para fazer isso. Então, a palavra que eu vou dar uma pequena explicação é Gálatas, capítulo 5, dos versículos 13 em diante, até o fim do capítulo. Então, como texto sem pretexto, sem contexto é pretexto, vou dar um pequeno contexto do livro de Gálatas. Foi uma carta que Paulo escreveu porque os gálatas estavam meio que saindo um pouco da fé, começando a acreditar em alguns falsos profetas e umas outras coisas que não condiziam muito com o evangelho, além do problema da judaização. Os judeus messiânicos queriam continuar seguindo as práticas judaicas, eles queriam que os gentios, as pessoas que não eram judeus, continuassem seguindo as práticas judaicas também, como a circuncisão, os sacrifícios e toda a ritualística judaica da época. Então, Paulo prega contra esse tipo de ato, enaltecendo sempre o sacrifício de Cristo e a habitação do Espírito Santo no nosso corpo. Nessa parte, inclusive, do versículo, Paulo está chamando a responsabilidade para aqueles que são eleitos por Deus, para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que sabem o que é pecado e o que não é, a não viverem das obras da carne, né? Então, vamos ler o texto. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então Paulo ele é bem direto naquilo que ele diz que os crentes os crentes têm que evitar, e ele é bem direto naquilo que a gente tem que praticar. Então, uma vez que a gente sabe a lista que ele dá, e ele faz uma lista mesmo organizada, bonitinha, das coisas que a gente não deve dar moral, né? Que são elas, ele começa aqui: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então tudo isso, gente, é aquilo que o crente sabe que é errado, e é tudo aquilo que o crente tem que evitar. Então eu considero essa lista muito interessante pra gente, até entender um pouquinho mais o que é pecado e o que não é, e às vezes parar de ficar julgando coisas que os irmãos fazem que não são pecado e a gente acha que é, mas não é. Na dúvida, volte pra Bíblia. Tá aí.